Alunos, nós vamos começar agora o capítulo 3, Povo, Cultura e Nação. O que é um povo? O que é uma nação? O que é uma cultura? Já brinquei com vocês na sala, o que são vocês? O que nós somos? Eu sou o que eu idealizo que eu sou o que eu penso que eu sou, ou eu sou um conjunto de hábitos e fatores culturais. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo hábitos, cultura religiosa, vamos adquirindo valores, ética e moral, através dos nossos pais, através do conhecimento. O povo brasileiro, nós sabemos que ele vem de uma formação do quê? De um conjunto de vários povos que foram trazidos e misturados com os povos nativos da América do Sul. Então, a origem da população brasileira, ela é um misto de indígenas, africanos que foram trazidos para a escravização e depois começaram a Constituição. E lá no período próximo, quando a mão de obra escrava começa a ser substituída, tem o processo de branqueamento. Então, é trazido pessoas da Europa para começar a se instaurar no Brasil, principalmente Alemanha, Itália, Ucrânia. E posteriormente vem também os asiáticos, como Japão, Líbano e outras regiões. Como que a gente identifica uma cultura? Primeiro, a língua. A língua que nós falamos, ela é um conjunto de signos, de simbologia que caracteriza a nossa forma de comunicação. O português falado no Brasil, ele é o nosso português brasileiro. Português falado em Portugal, falado na Angola, eles têm sotaques e algumas palavras diferentes. Então, a cultura brasileira é um misto de várias nações. Quero que vocês façam nesse momento, copiem e respondam no caderno de vocês a página 357. Em sua opinião, o que é identidade nacional? Eu quero que vocês identifiquem o que é a identidade nacional brasileira, o que caracteriza o Brasil. B. Cite 3 exemplos de atividades ou hábitos que fazem parte da cultura popular de onde você vive. Será que aqui em Curitiba, na região, no bairro de vocês, existe alguma atividade, algum hábito que pode ser caracterizado como região da sua cidade? C. Quais elementos culturais você conhece que podem ser considerados da cultura brasileira? Vou pedir agora que vocês façam uma pausinha no vídeo, copiem e respondam essas questões no caderno e após terminar de respondê-las no caderno, deem um play e continuem o vídeo. Vamos lá, faça os exercícios rapidinho para a gente poder comentar sobre eles. Pronto, pessoal, acho que deu tempo de vocês fazerem. Então, vamos lá. Como que a gente se identifica? Vamos pensar um pouco. O que traz característica para o Brasil? Quando alguém de fora pensa do Brasil, ou pergunta, ou fala que conhece alguma coisa do Brasil, do que eles estão se referindo? Antes de tudo, olhem como a gente não valoriza e não percebe a nossa pequenos sinais de cultura brasileira que nós temos. Um exemplo disso é a nossa literatura. Nós temos autores consagrados no mundo e muitos brasileiros que são consagrados no mundo e que muitas vezes não são considerados dentro do nosso território. Exemplos disso, nós temos a Monteiro Lobato, que fez toda uma história do sítio do Pica-Pau Amarelo, possui grandes coleções, livros de fantasia e imaginação, com características regionais do Brasil. Machado de Assis, entre outros autores. A questão da música, a música barroca, o cordel, o fandango, o maracatu, o frevo, samba de coco. Muitas músicas caracterizam nosso país. A culinária, a questão de o brigadeiro, a coxinha. A gente não encontra esse tipo de alimento em outros países por serem característicos do Brasil. Da letra B, observem, será que vocês conseguiram pensar em
locais ou eventos que ocorram que se caracterizem essa nossa cultura brasileira ou curitibana? Talvez vocês não tenham lembrado, mas quando a gente pensa em Curitiba, Feira do Lago da Ordem não é um ponto característico? Você ir no domingo, ver o artesanato, comer batata frita, comer pastel, comer fogaço, são características da nossa região. Você vai lá, você encontra ainda mais hábitos alimentares, a bala de banana, a bala de coco, a pamonha, o caldo de cana. Quando a gente fala assim, o que eu vou comer? Eu vou comer bolacha. Bolacha é uma característica de Curitiba, da região do Paraná. E nós temos grandes festivais que mostram Curitiba para o mundo também, como o Festival de Teatro, o Festival de Música. Vários eventos que caracterizam Curitiba como uma capital com grande presença cultural. C. Temos uma grande diversidade de cultura no Brasil. Temos. Alguma delas é superior à outra? Não. Não é a cultura do Pará, não é a cultura da Bahia, não é a cultura de São Paulo, não é a cultura gaúcha, a tradição gaúcha que representa o Brasil. É o conjunto dessa diversidade, sendo que nenhuma é mais ou menos que a outra. Então, essa igualdade da compreensão das culturas brasileiras é que traz essa grande diversidade cultural para o Brasil. Então, o que é identidade cultural? É quando um grupo compartilha as mesmas crenças, hábitos e elementos culturais iguais. Página 358, ela está descrevendo um pouco mais sobre a questão da língua, da religião, cristianismo, que é o maior percentual da religião seguida no Brasil nos dias atuais. Então, como que a gente identifica essa nação? Pelos aspectos culturais. Mas essa cultura ela não é estática, ela não fica parada, ela se movimenta, ela se articula, ela traz uma nova forma de se apresentar todos os dias. O carnaval é um destaque também que a gente poderia estar falando do Brasil. Ali na página 359, no rodapé, tem uma questão em vermelho, se vocês observarem aqui, ó, tá? É uma questão que diz assim, ó. Alimentar-se de arroz e feijão é um hábito cultural da maioria dos brasileiros. Pense em outros hábitos que representam a cultura nacional brasileira e conte aos seus colegas. Quero que vocês façam essa questão no caderno de vocês. Copiem o enunciado e responda. Conversem com os pais. Se vocês quiserem falar de uma região específica ou de hábitos de alguma região dos pais de vocês, uma cultura familiar, é bem interessante estar completando no caderno de vocês. Página 360. Marquem ali nessa página 360 um QP. Tem conceitos muito importantes para serem compreendidos nessas duas páginas, 360 e 361. Então, primeiro, território nacional. O que é um território? Território é uma parte do espaço terrestre que existe soberania, ou seja, é uma propriedade, existe um dono, ok? Ele pode ser uma nação, exemplo, o território nacional brasileiro é um território onde existe uma soberania do governo brasileiro em cima dessa área. Estado, o que é o Estado? Não estou falando do estado físico, estado líquido, fases de estado. Estou falando do estado em questão de conjuntura política de organização de um território. Então, estados são instituições políticas que regem um território, ou seja, uma área onde existe uma soberania. Como que vai ser a gestão desse território? Então, o Estado ele vai agir através das políticas públicas para cumprir com os seus objetivos quanto à nação. Território-nação é uma área de soberania do Estado, ou seja, é um território que tem dono, que exercita uma soberania, que tem um Estado que comanda essa soberania. Então, isso é um território-nação. Importante, questão de prova, é bem a cara da professora de vocês fazer essa pergunta. Qual a diferença entre limite e fronteira? Limite
Lembre, quando a gente está indo para a praia, quando a gente está indo para o interior do Paraná ou para qualquer outra região, nós passamos na BR por placas onde diz limite entre a cidade de Curitiba e Morretes, entre Curitiba e São José dos Pinhais. O que é essa demarcação? São linhas, são limites, são linhas imaginárias que determinam o território de um estado ou município. A fronteira, o que é fronteira? A fronteira é uma faixa no encontro do limite, ou seja, é região onde existe uma atuação da soberania mais ativa, como o quê? Ali vai estar instalada a alfândega, vai estar instalada bases militares, ou seja, é a faixa de controle do limite da fronteira desse território. Exemplo disso, entre Brasil e Paraguai. Tem a ponte da amizade, de um lado a alfândega do Paraguai, do outro lado a alfândega brasileira. São áreas de atuações do Exército, da Polícia Federal, que estão atuando para o controle de mercadoria e pessoas. Então, quando a gente fala de fronteira, qual a fronteira do Paraná? Nós não temos uma fronteira porque nós não temos uma situação de guerra ou de conflito entre o estado do Paraná e Santa Catarina, o estado do Paraná e São Paulo. Nós temos as fronteiras na faixa de todo o nosso encontro com outros países, então em toda a extensão nacional do território brasileiro. Dentro disso existem alguns conflitos, como a demarcação de terras indígenas, tem a questão dos países, por exemplo, o Havaí. O Havaí não é um país independente, ele é um país que ele é anexado ao território norte-americano. Então pode existir territórios que são dependentes de outros países, mas que não estão na mesma região. Por exemplo, o Havaí está na Oceania e os Estados Unidos na América do Norte. O Havaí não deixa de ser um território estadunidense. Assim como a Dinamarca não deixa de ser um estado, um país que pertence, ou um estado que pertence à Dinamarca. E assim acontece em vários outros países que não são independentes e estão anexados a outros territórios distantes da sua localização. Indico que vocês façam a leitura ali de Porto Rico, um país sem autonomia que é comandado pelos Estados Unidos, ainda nos dias atuais. Então é bem interessante. Página 362, 363. Vocês têm questões do 1 ao 3, ok? 1 e 2 e questão 3. O que vocês vão fazer? Questão 1 e 2 vocês vão responder na apostila. A questão 3, a letra A e B, vocês vão responder no caderno. Então, coloquem no caderno, capítulo 3, página 363. Questão A, copia a questão e responde. Questão B, copia a questão e responde. Pessoal, próxima aula vou fazer a correção dessas atividades. Vou fazer a correção da diversificada com vocês e vou revisar os conteúdos que vão cair na prova. Detalhe, deixem no mural, vamos estipular o mural como nosso vínculo de contato. Então, coloquem lá no mural se vocês gostariam que algum conteúdo seja abordado até sexta-feira, ou seja, até hoje, às 11 horas da noite, porque amanhã, sábado, eu vou estar gravando a aula de revisão. Então, é importante que vocês me dêem um retorno antes, para que eu possa focar nas dúvidas de vocês. Espero que estejam bem, estejam em casa. Um beijo, até a próxima semana. Gratidão.